Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Dia 28 de novembro aí. Vamos então à nossa carteira de segunda, a começar pelo próprio Ibovespa, né? Que a gente sempre avalia no primeiro momento. E se a gente avaliar o comportamento do índice brasileiro aí na última semana, nós tivemos aí um fechamento praticamente da mesma maneira com a qual abriu a semana, aí, com aproximadamente 0,10% positivo, tá? Percebam que variou, né? A gente teve uma volatilidade interessante, né? Em termos de máxima e mínima, porém, no fundo, quando a gente tem abertura e fechamento, a gente teve uma variação aí de 0,10, praticamente fechando nos mesmos patamares de abertura. E a começar pelo dia de hoje aí, dessa semana, né, nós tivemos 0,18 negativo, né, puxado aí principalmente pelo comportamento da última semana. Nós tivemos na quinta-feira um dia positivo, bastante positivo, com 2,75, mas as indefinições do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, puxaram novamente o índice para baixo, e nós tivemos aí nesse dia de hoje um fechamento com 0,18 negativo. Bom, eu acredito que enquanto a gente tiver ainda essas incertezas políticas, principalmente em relação ao comportamento do novo governo, do governo eleito, em relação à economia, em relação ao Ministério da Fazenda e as políticas que vão ser adotadas, principalmente em relação ao que envolve o mercado financeiro, nós vamos ter aí um cenário talvez não tão positivo, e entre candles verdes e vermelhos, talvez um pouco mais de vermelhos, tá? Mas ainda assim eu não acredito que a gente vá perder essa região dos 104 mil, que de fato é a região de 61,8 de retração de Fibonacci, região mínima aí, onde 70% das vezes o índice acaba, onde 70% das vezes os papéis acabam batendo aí nessa retração. Então, de fato, acho que a gente vai continuar nessa lateralização, pelo menos até o começo do próximo ano. Pode ser que a gente tenha alguma interferência aí dos papéis, principalmente do varejo, aí por conta do rally natalino, mas de fato, eu não acredito no cenário base de perda desses 104, 105 mil, tá? Bom, se a gente for acompanhar os índices, o índice financeiro acompanhou praticamente o mesmo movimento do Ibovespa, né? Nós ainda estamos num movimento indefinitivo no longo prazo. Teoricamente, não sabemos ainda se finalizou essa onda corretiva de número 2, formando um ABC, mas o fato é que nós temos uma retração já passando ou desenhando aproximadamente na região de 61,8 de retração. Acompanharia esses valores aqui. Não acredito que venhamos a perder essa mínima, principalmente para esse índice aqui, essa mínima do dia 17 de novembro, na faixa dos 9.779 aí. Mas, de qualquer maneira, estamos abaixo da média de 200 períodos e também a média de 40 períodos virando para baixo, indicando potencialmente uma reversão dessa tendência de curto, médio prazo aqui, que nós vimos desde julho de 2022. Se a gente for avaliar o índice de consumo, que teoricamente deveria responder positivo a esse momento que a gente se encontra de compras, não temos esse cenário, principalmente por conta das médias puxando, funcionando muito bem como uma resistência, principalmente a média de 200, que tem 200 períodos carregados aí junto com ela, o que faz com que ela tenha uma força e um valor muito significativo, principalmente nessa resistência. Então, não é um cenário muito bom também para o índice de consumo. Quando a gente avalia o índice de energia elétrica, há um bom tempo ele já vem passeando aí por essa lateralização e aparentemente não demonstra, não deu sinais aí de sair dela. Quando ele vai dar sinal? Quando ultrapassar principalmente os patamares aqui da faixa de 86.300, tá?
Índice de fundo imobiliário, nós tivemos um movimento bastante significativo para baixa, esse que é um índice que vem, né, há um bom tempo, se considerarmos longo prazo, puxando uma tendência primária de alta bastante significativa, rompeu com força, teve nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. Deixa eu só ver se fechou positivo aqui e fechou negativo aqui. Nos últimos 15 dias nós tivemos somente um dia positivo. Então, aliás, até mais, né? Nos últimos 20 dias nós tivemos somente um dia positivo. Porém, agora encontra-se aqui um suporte bastante significativo, que é da média de 200 períodos. Então, vamos ver se ele vai respeitar essa média. Em não respeitando ela, nós temos um cenário de caos aqui para o índice de fundos imobiliários. Cabe ressaltar também, principalmente, o índice de força relativa aqui, que se encontra num cenário de sobrevenda, tá? Então, abaixo dessa média, dessa linha de 30 aqui, tende a indicar sobrevenda, ou seja, há muita venda nesse mercado e a expectativa é de que ele volte para os patamares aí desse desvio dessa região de 30 a 70, tá? Que indicaria, em conjunto com essa média de 200 períodos aqui, um movimento para compra, mas é difícil a gente pensar em compra vendo todo esse cenário de baixa aqui dos últimos dias, tá? Talvez acompanhar esse índice ou os papéis que o compõem, principalmente aqueles que têm mais peso, principalmente quando se constrói um pivô aqui, um movimento de reversão, indicando aqui talvez uma compra, aqui um stop, e buscando como alvo essa região da faixa da média de 40 períodos, tá? Só apagar aqui. Bom, índice de materiais básicos aparentemente indicando um movimento interessante, tá? Nós tivemos uma boa variação aqui nesse dia, no dia 11 de novembro, com 7,41 positivo, e pode estar indicando um movimento de cruzamento de média de menor período para de maior período, sobre a de maior período, né? E nesse caso, indicando um pivô. É bem possível que esse preço venha buscar a média de 200 e nesse momento a média de 40 períodos cruze para reverter tendência para alta nesse curto prazo aqui. E aí a gente pode pensar como alvo esses 6.200 aqui. Índice de dividendos é um índice que vem lateralizado há um bom tempo já, mas respeitando muito bem a média de 200 períodos, ficaria atento principalmente no rompimento, no primeiro momento, desses patamares aqui, da faixa de 7.250 e principalmente, fundamentalmente, na faixa aqui dos 7.550, tá? Índice de utilidades, aparentemente também respeitando muito bem a média de 200 períodos, num cenário de tendência primária de alta bastante significativo. Vamos ver nesse movimento de curto prazo se ele respeitou os Fibonacci, parou primeiro na retração de 38,2. É bem possível que ele venha buscar esses 61,8 na faixa dos 9,260, onde potencialmente pode cruzar aqui com a média de 200 períodos, demonstrando aí uma boa região de suporte, tá? Bom, seguimos acompanhando São Martinho, ainda não tivemos o rompimento dessa região aqui de topo, na faixa dos 9,65, 9,70. Quando rompidos, podemos imaginar um cenário bastante positivo em busca dessa média de 200 períodos aqui. Itube, também continuamos acompanhando, principalmente porque não tivemos o rompimento dessa região aqui dos 27,05. Quando tivermos também, vamos buscar essa média de 28,53 aqui, a média de 40 períodos. A gente acompanhou um movimento bastante interessante aqui do JP Morgan, da BDR, muito interessante para aqueles que conseguiram
pegar o movimento é de se acompanhar e de permanecer nele, principalmente porque a gente tem uma média de 40 períodos cruzando a de 200 aqui, indicando aí uma potencial reversão dessa tendência de baixa aqui. Nós temos a Johnson's, também num movimento bastante interessante. Podemos dizer que ela reverteu tendência aqui, até porque se confirmou esse pivô, e nós vamos aí em busca dos R$66. Eu trago aqui para a gente ficar de olho também e acompanhar Banco do Brasil Seguridade. Vale lembrar que nenhuma dessas análises aqui é indicativo de compra ou venda de ações, são papéis apenas para a gente acompanhar aí, e a escolha fica por conta de vocês, tá? O fato é que vale, no mínimo, acompanhar esses papéis, nem que seja título de estudo, tá? Eu trouxe aqui o Banco do Brasil porque nós temos uma tendência primária sendo respeitada aqui desde o começo do ano, aliás, uma tendência primária longa e uma tendência dos últimos praticamente 11 quase 12 meses aí sendo respeitada num movimento de alta aí bastante significativo. E se a gente for parar para pensar, dessa última pernada nós tivemos uma retração de 61,8, e uma vez que nós tenhamos um cenário de reversão, principalmente no rompimento desse último candle aqui, ou seja, na faixa dos R$30,90 aí, nós podemos projetar como alvo aí a primeira extensão de FIBO nos R$33,50 aproximadamente, tá? Ficaria bastante de olho nesse papel, assim como nessa BDR Berkshire. Honestamente, eu não conheço essa empresa, mas eu me interessei pelo movimento gráfico dela. Percebam que é uma tendência primária de alta bastante significativa. Nós tivemos uma reversão para baixa que não se confirmou e aparentemente está voltando para a tendência primária de alta, tendo essa média de 40 períodos praticamente cruzando a média de 200, o que poderia indicar um movimento de compra. Naturalmente que a gente tem que acompanhar a compra, principalmente quando rompida essa máxima de 86,70 aqui, até porque a gente está muito próximo do topo histórico dela, na faixa dos 87,75 e os 91 reais aproximadamente. Então ela está bem próximo do topo histórico dela, um papel que daria de repente para a gente acompanhar num movimento de compra aí, principalmente no rompimento desse último candle aqui do dia 25 de novembro. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê ao longo da semana aí. Um abraço a todos.